Desde que Fernando Diniz assumiu a interinidade na Seleção Brasileira de Futebol, uma comparação, no mínimo interessante, tem sido feita nos mais altos níveis da imprensa esportiva mundial, que é a comparação entre o modelo de jogo do técnico da seleção, Fernando Diniz, e o modelo de jogo de Pep Guardiola, que é, como sabemos, um dos maiores nomes do futebol mundial, herdeiro de toda uma escola de anos e anos de jogo de posição e que tem um modelo bastante consolidado, enquanto o Fernando Diniz, seu, entre aspas, desafiante, é o criador do seu próprio modelo e vem desenvolvendo ele nos times pelos quais tem passado nos últimos anos. Bom, e nesse vídeo, para nos mantermos par e passo com aquilo que vem sendo analisado no futebol mundial, nós vamos trazer para o Brasil essa curiosa análise tática desses dois treinadores e principalmente vamos tratar do porquê eles são tão antagônicos e, apesar de ambos primarem pela posse, eles têm objetivos completamente diferentes para essa posse. Bom, como eu já falei há instantes, Pep Guardiola é herdeiro do jogo de posição, que começou a ser utilizado na seleção da Hungria, que fez um barulho muito grande na Copa de 54. 20 anos depois, o modelo utilizado por Guardiola, na época utilizado por Rinus Michels, teve seu apogeu na seleção da Holanda de 74, time liderado em campo por Johan Cruyff, que se tornou posteriormente um dos maiores gênios do futebol mundial. Tempos se passaram e Johan Cruyff foi basicamente um professor e o Guardiola se tornou o legatário de toda essa escola, de todo esse trabalho que foi desenvolvido durante anos de jogo de posição dentro das canteiras de La Masia e do próprio Ajax na Alemanha e da seleção da Holanda mesmo. Enquanto que Fernando Diniz, por outro lado, é um técnico que não tem esse mesmo lastro, por assim dizer. Ele foi um jogador mediano e não passou muito disso, e sua carreira como treinador não tem grandes inspirações, aparentemente, pois ele é um treinador bastante autoral, e o seu modelo, o tal jogo relacional, que prima pelas relações entre os jogadores a partir da bola, foi inventado por ele mesmo e vem sendo desenvolvido desde o início de sua carreira no Votorantim, passando por equipes como o Audax, como São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco, Santos, entre outros, o que culminou agora na interinidade na seleção brasileira. Diniz vem desenvolvendo o seu modelo e acredita-se que no momento atual ele chegou no ápice de equilíbrio, onde além de um tipo de globetrotters do futebol, ele se tornou também competitivo. Mas sem mais delongas explicando sobre os treinadores, vamos passar à análise tática, por assim dizer. Bom, vamos começar com o Pep Guardiola. Quando a gente pensa no modelo de Pep Guardiola, a gente pensa no modelo onde o time busca vantagens no jogo a partir das posições, ou seja, os jogadores não vão de encontro à bola, a bola vai de encontro aos jogadores e o time se mantém sempre dentro da estrutura, sempre organizados, ou seja, sempre se mantém na formação. Vamos observar aqui como isso tem acontecido no Manchester City. A equipe monta basicamente, pelo menos montou assim na temporada passada, é porque ele varia essa estrutura muitas vezes de acordo com o adversário, mas é basicamente isso aqui. A equipe é montada assim e a bola vai circulando. O time vai estar sempre em amplitude máxima, justamente para que essa circulação da bola gere a atração do adversário, para com esta atração o time consiga, para que com esta atração o time consiga encontrar o homem livre, Então é isso basicamente que acontece. Ele tem uma estrutura e os jogadores obedecem essa estrutura, e a bola vai daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e vai rodando, vai girando, vai passando pelos pontos dessa estrutura até que a equipe encontre um homem livre em condições de obter uma vantagem qualitativa, posicional, quantitativa, cinética ou socioafetiva para vencer os duelos contra o adversário e assim chegar ao gol.
É basicamente isso aqui o que acontece no jogo de posição, ou seja, a equipe monta uma grande estrutura que fica espalhada em amplitude máxima por todo o campo de futebol. Esse é o jogo de Guardiola, ou seja, ele prima pela posse, mas a posse é utilizada para gerar as vantagens a partir da estrutura posicional que a equipe monta. Então, agora nós vamos tratar de como funciona o jogo do seu oposto natural, do seu nêmesis, de Fernando Diniz. Bom, o jogo de Fernando Diniz, como a gente sabe, é um pouquinho diferente do jogo de Pep Guardiola. Para começar, ele é diferente em estrutura, porque dificilmente você vai ver o Fernando Diniz jogando com uma linha de 3 defensores, enquanto que é bem comum você ver o Guardiola fazendo isso, ou qualquer treinador de jogo posicional, porque você monta estruturas posicionais triangulares com facilidade quando você tem 3 zagueiros. Já quando você tem uma linha de 4 é um pouco mais difícil, a não ser que você use um 4-3-3. Diniz, ultimamente, no Fluminense, vem utilizando o 4-4-2, enquanto que na seleção brasileira ele vem utilizando o 4-2-3-1. E isso varia de acordo com a situação do jogo. Entretanto, quando a gente vai falar do modelo de jogo, a plataforma não explica tudo. Na verdade, em termos de Fernando Diniz, a plataforma de jogo não explica basicamente nada, porque Fernando Diniz trabalha justamente com a desordem. Porque diferente de Guardiola, cujo objetivo é, a partir da organização, gerar a oportunidade para que o talento apareça com vantagens, ou seja, com superioridades no campo, Diniz prima por outra coisa, ele prima pela liberdade. Ou seja, essa certa desordem tática que Diniz preconiza visa buscar o máximo de liberdade para o jogo do atleta. Ou seja, o que acontece? Diniz atrai o adversário levando o máximo de jogadores possível. O máximo de jogadores possível para um determinado lado do campo, gerando alguns apoios, para que o outro lado do campo fique o mais livre possível. E aí ele deixa outro jogador ali, às vezes deixa, às vezes não deixa, às vezes ele atrai o time todo para jogar nessa estrutura. E ele cria o que o pessoal na Europa está chamando de escadinhas, ou seja, a bola vai passando, e quebrando a linha. Imaginemos que tem uma linha de 4 aqui, uma linha de 4 aqui, e essa escadinha vai quebrando, e vai cortando. Ou seja, ele aproxima os jogadores o máximo que ele pode para gerar essas linhas de passes bem curtas e quebrar a defesa do adversário a partir de associações rápidas que preconizam e privilegiam justamente o talento. O técnico Fernando Diniz utiliza, em geral, a divisão do campo em 2. Eu vou tentar marcar aqui para vocês, para a gente conseguir ver. Ele geralmente faz isso aqui com o campo. Não sei se vocês conseguem ver a marcação da linha. Eu não desenho muito bem, então vai ficar meio ruim, mas eu sinto muito. Então o que acontece? Geralmente ele divide o campo assim. De um lado do campo fica a maioria dos jogadores, numa formação um pouco desordenada, onde o time vai criando essas tabelinhas, essas linhas de passe. Aqui, você pode ter uma escadinha aqui, você pode ter uma escadinha aqui, você pode ter uma escadinha aqui, e a bola vai circulando dessa maneira. Enquanto que do outro lado, ele deixa alguns jogadores, poucos, livres no espaço que a atração do adversário feita por essa superioridade numérica gerada do lado de cá vai gerar. Ou seja, o adversário vai ser atraído massivamente para um lado, e quando conforme o time vai construindo e evoluindo nessa construção por esse lado, o outro lado vai avançando com liberdade. E aí você pode fazer, e aí pode acontecer justamente a inversão de jogo para o ataque ao lado fraco, achando o jogador em liberdade, achando o jogador como homem livre. Ou seja, Diniz trabalha a bola e vai criando estruturas para quebrar a defesa adversária, e encontrar o homem livre entrando do outro lado aqui.
Por isso que é como ele mesmo expressou na sua declaração recente. O jogo dele, diferente do jogo do Guardiola, que é um jogo que prima pela organização, prima justamente pela liberdade dos jogadores. Ele atrai para gerar um maior espaço dentro do campo, para gerar um maior espaço dentro do campo para o jogador atuar com liberdade. E isso diferencia o jogo de Fernando Diniz do anteriormente explicado jogo de Pep Guardiola. E aí, se um dos jogos é melhor ou o outro, fica a cargo do tempo e das vitórias decidir. Porque, como a gente sabe, não importa o quão bonito você jogue no futebol. O futebol é sobre eficiência e sobre vencer. Porque por mais bonito que o Brasil jogue, se as vitórias não aparecerem para o técnico Fernando Diniz, todo mundo sabe que esse jogo vistoso que ele vem apresentando não vai ter muita serventia para mantê-lo no seu cargo. Na verdade, muito pelo contrário, esse jogo vai ser bastante criticado, como a gente já viu acontecer em diversos momentos durante a carreira do técnico Fernando Diniz. Bom, isso foi o que a gente resolveu apresentar por hoje. Espero que vocês tenham entendido essa diferença, espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.